Boa noite, amigos. Hoje é dia 1º de julho e são 19h30 aproximadamente. Estamos falando sobre o PP3, o novo plano que a Petros vai oferecer para nós do Plano Petros 1 a partir do momento que ele ficar aprovado, porque no momento ele ainda é um plano em gestação. Acabamos de ver as diferenças entre o plano que foi oferecido em 2018 e o que vai ser oferecido, que ainda está em fase de construção, a partir do ano que vem, provavelmente. E agora vamos entrar numa seara que talvez responda às dúvidas de muita gente, tá? Perguntas e respostas que a própria Petros preparou e que estão lá no site da Petros. Então veja só, o fato de eu estar aqui conversando com você sobre isso é para acrescentar esclarecimentos, porque muitas vezes a gente lê e alguns termos, a terminologia utilizada não é tão fácil de ser entendida e também não está no alcance de todo mundo. E é essa a minha função, é tentar fazer com que, mesmo alguns palavrões aí que são da área, possam ser entendidos por todo mundo. É essa a minha intenção, é fazer com que você entenda algumas coisas que estão parecendo sânscrito, tá? Então vamos lá. Perguntas e respostas para que todos os participantes dos planos Petros repactuados e não repactuados, plano Petros 1, da Petrobras, possam conhecer um pouco mais sobre o PP3. A Petros elaborou um questionário de perguntas e respostas. Vamos conferir. A Petros havia divulgado o Plano Petros 3 e só voltou a falar do Plano Petros 3 agora. Por quê? No processo de aprovação do novo plano, a Previc solicitou alterações, conforme comunicado à época aos participantes. No mesmo período, a Petros iniciou a negociação com as entidades representativas sobre o novo modelo de equacionamento do Plano Petros 1 e, assim, antes de aplicar os ajustes solicitados para que o PP3 pudesse ser aprovado e aberto para a migração voluntária, a Petros buscou reequilibrar o Plano Petros 1 para repactuados e não repactuados, reestruturando os dois planos e ainda promoveu a cisão do grupo pré-70. As alterações de regulamento e a implantação de um novo modelo de equacionamento também foram objetivo do trabalho da Petros. Agora, após a conclusão dessa reestruturação, a Petros vem trabalhando na criação do Plano Petros 3, Plano de Contribuição Definida, CD, proposto pela Petrobras como mais uma opção previdenciária exclusiva para os participantes do Plano Petros 1, repactuados e não repactuados, da companhia. O Plano Petros 3, ou PP3, ainda passará pela aprovação de todas as instâncias de governança da Petros, da Petrobras e dos órgãos governamentais, tais como Conselho Deliberativo da Petros, Conselho de Administração da Petrobras, SESC e Previc. O PP3 foi autorizado pela Previc? Ainda não. A Petros está finalizando a sua formatação e ainda precisa ser aprovado pelas instâncias de governança interna, a própria Fundação Petros, as instâncias da Petrobras e pelos órgãos governamentais SESC e Previc. Portanto, reitero, ainda não tem Plano Petros 3. É um plano em gestação. O Plano Petros 3 será oferecido a todos os participantes do Plano Petros 1? Não. O Plano Petros 3 será oferecido para migração voluntária exclusivamente aos participantes do Planos Petros 1 repactuados e não repactuados da Petrobras. Por que essa observação? Porque também existe da Petrobras Distribuidora. Participantes ligados à BR Distribuidora ou à própria Petros não poderão optar pelo PP3. Os participantes do Plano Petros 1 pré-70, repactuados e não repactuados, poderão optar pelo Plano Petros 3? Não. O Plano Petros 3 será oferecido para migração voluntária
exclusivamente aos participantes do Plano Petros 1, repactuados e não repactuados da Petrobras. Os participantes pré-70 do Plano Petros não repactuados e repactuados pré-70 não poderão optar pelo Plano Petros 3. Quando será oferecido o Plano Petros 3? A previsão é que a imigração seja aberta em setembro de 2020, a depender da aprovação por todas as instâncias de governança da Petros, da Petrobras e dos órgãos governamentais. Os participantes serão informados a cada etapa da aprovação do Plano Petros 3. Por que está sendo criado o Plano Petros 3? O Plano Petros 3 foi solicitado pelo principal patrocinador do Plano Petros 1, repactuados e não repactuados, ou seja, a Petrobras, como forma de oferecer uma alternativa previdenciária mais moderna aos participantes da companhia. Tem que rir, né? A Petrobras te oferecendo um plano para você se ferrar, né? E achar que isso é uma alternativa previdenciária mais moderna, ou seja, também mais aderente aos planos do Guedes e do Castelo Branco, com toda certeza. Vamos voltar. O que muda do plano BD para o plano CD? No plano de benefício definido, BD, como o PPSP repactuado e não repactuado, o valor do benefício é determinado com base no salário de contribuição do participante e seguindo fórmulas de cálculos previstas no regulamento. Nesses planos, tanto o benefício quanto o salário de contribuição são limitadas por um teto. O percentual de contribuição de ativos e aposentados pode mudar ao longo do tempo para garantir o pagamento dos benefícios que são vitalícios. As contribuições individuais e patronais são destinadas a contas coletivas, é um plano mutualista, devido ao caráter mutualista do plano, que faz com que os recursos totais do plano sejam utilizados para o pagamento de todos os participantes. Esse tipo de planos é sujeito a desequilíbrio, uma vez que mudanças conjunturais ou estruturais, como alteração da tábua da mortalidade, afetam todos os participantes que compartilham uma conta coletiva. Os planos BD estão desaparecendo do mercado. Na Petros, todos os planos BDs estão fechados a novas adesões. E nós não pretendemos fazer que a Petros feche o nosso plano BD, plano Petros 1, repactuados e não repactuados. Deus há de permitir e continuaremos sendo o único plano benefício definido dentro da Petros. E, se a gente puder sonhar um pouco, esperar que sequer o plano Petros 3 seja implantado. Já em um plano de contribuição definida, CD, como o plano Petros 3, os participantes têm contas individuais, como eu falei, é uma caderneta de poupança. O participante ativo estipula o valor da sua contribuição no momento de adesão, de acordo com os critérios estabelecidos no regulamento do plano. Periodicamente, ele pode alterar o valor das contribuições normais mensais, respeitando o limite estabelecido no regulamento para garantir contribuição igual do patrocinador. No PP3, não há limite para o valor a ser contribuído pelo participante, nem para o seu benefício. O participante também pode contribuir adicionalmente sem contrapartida da patrocinadora. Lembra aqueles percentuais? Pois é, 8,5? Então, aquele é o limite. A qualquer tempo, com o objetivo de elevar seu saldo de conta e o valor de benefício a ser recebido no futuro. O valor do benefício de aposentadoria inicial será conhecido no momento da concessão de acordo com o saldo acumulado na conta individual de cada participante. Qual será o patrimônio do PP3? O patrimônio do PP3 será conhecido apenas após a migração,
tendo em vista que depende da massa dos participantes que migrará. O patrimônio do PP3 corresponderá ao somatório da reserva de imigração dos seus participantes, sendo esse valor representado como cota parte do patrimônio do plano de origem. Como foi calculado minha reserva de migração? O plano Petros 1, repactuado e não repactuado, são planos de benefício definido, que têm como principal característica serem mutualistas, ou seja, os recursos do plano são globais e utilizados para pagar os benefícios de todos os participantes do plano, sem individualização. O cálculo da reserva de imigração tem por objetivo segregar os recursos existentes no plano na data do cálculo entre todos os participantes, de forma que possa ser garantido o direito acumulado até o momento de cada participante por meio da equivalência atuarial, sem que a migração de um participante venha a afetar os direitos dos demais. Em termos mais técnicos, o cálculo da reserva de migração individual, que não é a reserva matemática, presta bem atenção nisso, leva em consideração o valor atual dos benefícios futuros, incluindo os benefícios de risco a serem pagos para cada participante, líquidos do valor atual das contribuições normais e extraordinárias futuras que seriam pagas e acrescida ou reduzida da parcela do resultado do plano, déficit ou superávit, referente a cada participante na data do cálculo. Trocando em miúdos, é o que dissemos antes. Se você está com débito com a Petros, e nós temos, né, essa conta que a Petros está cobrando a gente, tudo isso será deduzido de uma única vez da sua conta e você levará o que sobrar. Tá? Essa é a tradução desse texto. Além do cálculo acima descrito, comporá a reserva de imigração individual o valor atual das contribuições normais e extraordinárias futuras da Petrobras para cada participante na sua fase de assistido e acrescida ou reduzida da parcela do resultado do plano, superávit ou déficit de responsabilidade da patrocinadora, referente a cada participante na data do cálculo, exceto para aqueles que são autopatrocinados e assistidos oriundo de autopatrocínio. Para os autopatrocinados e assistidos oriundo de autopatrocínio, a reserva de migração individual não considera o aporte da patrocinadora, referente a futuras contribuições ordinárias e extraordinárias que seriam feitas no plano de origem. Essa questão está sendo analisada pela Câmara de Mediação, Conciliação e Arbitragem da Previc. Qualquer alteração neste entendimento será comunicado aos participantes e, se for o caso, a reserva de imigração poderá ser revisada. A próxima pergunta. A carteira de investimentos do Plano Petros 3 será diferente das carteiras do Plano Petros 1 repactuados e não repactuados? Os três planos são totalmente independentes. Suas carteiras serão separadas e estarão ajustadas de acordo com o perfil de cada plano. Desta maneira, embora no início da migração eles estejam com alocação de recursos semelhantes às carteiras do plano de origem, haverá planos de investimentos individualizados que vão ajustar essas alocações de recursos às demandas da liquidez e responsabilidade de cada plano. Cada plano será um plano diferente, tá? Nós vamos tratar de planos individuais. O PP3 é individualista, não é mutualista. Qual é a expectativa de rentabilidade do saldo para o plano Petros 3? Para o simulado já disponível para consulta, está lá na página da Petros, está sendo utilizada uma taxa de juros real de 1,92%, taxa líquida de administração e sem considerar a inflação futura.
Essa taxa tem a intenção de estimar a rentabilidade futura do plano. Essa diferença de taxa de juro entre os planos é fruto de suas características distintas em termos de necessidade de rentabilidade, liquidez e prazos para provimento de benefício, o que faz com que a taxa do PP3 ficasse mais próxima à projeção da taxa futura dos CDIs. Ou seja, bem baixinha. No PP3 serão criados perfis de investimento. No material desenvolvido até o momento para o Plano Petros 3, não está prevista a criação de perfis de investimentos. No PP3 poderei sacar minha parte de reserva individual? Como? As regras do plano ainda não estão definidas e dependem da aprovação de todas as instâncias de governança. A princípio, sim, os participantes aposentados e pensionistas que optarem por migrar para o Plano Petros 3 poderão fazer um saque único de até 15% de sua reserva individual no momento da migração, tendo como base o saldo disponível na conta do benefício concedido no momento da solicitação. Não esqueça que desse saldo serão retirados todas as despesas, todas as dívidas que você tem para com a Petros no Plano Petros 1. Você vai levar e vai saldar todas as suas dívidas e o que sobrar você leva para o Plano Petros 3. Os participantes ativos que fizerem a migração também poderão ter acesso ao saque de 15% do saldo da conta de benefício concedido no momento da concessão da aposentadoria pelo novo plano. Claro, você não está trabalhando, daqui a 2 ou 3 anos você se aposenta. Naquele momento futuro, você, querendo, poderá também sacar os tais 15%. O participante terá apenas uma única oportunidade para fazer o referido saque, ainda que se decida fazer por um percentual menor que 15%, será apenas uma vez. O saque, no entanto, não estará disponível para quem se tornar pensionista no PP3, mesmo que o participante ativo ou aposentado ligado a esse pensionista não tenha exercido o direito de saque antes de falecer. Posso migrar para o PP3 e depois resgatar ou portar os meus recursos? Importante isso. Preste atenção. O participante ativo do novo plano poderá optar por resgatar ou aportar os seus recursos para uma outra entidade. No caso de resgate, o participante ativo que romper o vínculo empregatício levará os recursos que aportou à sua reserva equivalente de poupança no plano de origem e as suas contribuições realizadas no novo plano. Para levar também os recursos aportados pelo patrocinador, deverá observar a carência de 36 meses de vínculo ao PP3. Ou seja, se você ainda não está aposentado e vai se aposentar, você poderá fazer a portabilidade dos seus recursos e dos recursos da patrocinadora, sendo que você terá que observar uma carência de 36 meses. Tá legal? Na portabilidade para outro plano, levará seus depósitos e também aqueles feitos pelo patrocinador, além dos rendimentos, desde que se observe a carência de 36 meses do vínculo com o PP3. Já os assistidos, por estarem recebendo benefícios, não poderão resgatar nem portar seus recursos para uma entidade de previdência. Prestou bem atenção, amigo? Se você ainda não está aposentado, você poderá fazer a portabilidade observando a tal da carência de 36 meses. Mas, se você já é aposentado, que nem eu, você não terá direito a fazer nenhuma portabilidade. Ficou claro? Ok. Haverá carência para optar pelo resgate ou pela portabilidade? Importante reforçar que o resgate e a portabilidade só poderão ser solicitados por participantes ativos.
O fim do vínculo empregatício com a patrocinadora será exigido nos dois casos. Se o participante quiser resgatar a reserva que acumulou com suas contribuições no plano de origem, poderá fazê-lo sem carência, mas se quiser resgatar toda a reserva de imigração, incluindo os depósitos feitos pela patrocinadora, haverá um prazo de carência. O mesmo prazo deve ser aplicado para a portabilidade para outro fundo de previdência complementar. Na atual proposta, o prazo de carência é de 36 meses. Se eu migrar para o PP3 como ativo, mas não quiser me aposentar pelo plano para poder fazer o resgate ou portabilidade após a carência, eu poderei fazer isso? Sim. Neste caso, se o participante já for elegível ao benefício do PP3, terá que se tornar de se tornar autopatrocinado para se manter como ativo até completar o prazo de carência para resgatar ou portar os recursos acumulados no plano. Como autopatrocinado, o participante continuará a contribuir com o plano com a sua parte, calculada sobre o salário de participação do mês anterior à da rescisão, e também assume o pagamento das contribuições que eram feitas pela patrocinadora. Durante esse período, segue aumentando sua reserva individual com os aportes mensais, que podem ir de 2% até 8,5% do salário de participação, ou, se preferir, após a carência de 12 meses de vínculo ao PP3, pode se tornar autopatrocinado licenciado e, nesta condição, pagar apenas o custeio administrativo do plano. No caso de benefício proporcional diferido, BDP, o participante que não for elegível ao benefício do PP3, ao se tornar remido, deixa de fazer as contribuições e mantém seus recursos, rendendo até reunir os requisitos para se aposentar. Até lá, continua pagando apenas a taxa de administração. Para se tornar remido no PP3, o chamado BPD, benefício proporcional deferido, o participante precisará ter uma permanência mínima de 6 meses como patrocinado no plano. Quando vou saber da reserva que vai para o PP3? A Petros elaborou um simulado com database a 30 de abril de 2020, já refletindo a reestruturação do Plano Petros 1 repactuado e não repactuado, para que o participante possa ter uma referência dos valores estimados de sua conta individual e do benefício estimado para receber no PP3. Após a aprovação pela Previc, um cálculo definitivo da sua situação individual será realizado para o estabelecimento do valor a ser migrado, que será apresentado no período de opção pelo Plano Petros 3. O PP3 pode ter déficits e passar por um processo de equacionamento? Não. O déficit é um descasamento entre o pagamento previsto no longo prazo e todos os investimentos, mais os recursos que o plano tem a receber. No plano CD, o benefício é sempre ajustado com o saldo da sua conta individual. Lembra da caderneta de poupança? Não, você não vai ter mais nada a pagar, você só vai tirar, e o seu montante que você levou ao se transferir, diminuindo. Então, preste muito atenção. É uma caderneta de poupança que começa aqui em cima e depois vai fazendo uma curva descendente. Não é o coronavírus. Não vai se estabilizar, só vai decrescer. Legal? No PP3, o participante conta com benefícios de risco. De onde saem esses recursos? Diz a Petros. Sim, o participante conta com os benefícios de auxílio-doença, invalidez, pensão por morte e pecúlio por morte.
todos esses benefícios no PP3 serão calculados com base no saldo da sua conta individual. Importante ressalvar que a reserva de imigração inclui os valores atualmente equivalentes ao benefício de risco do plano de origem. Então, está lá dentro, todos esses valores também. O patrocinador vai pagar a Petros na sua parte do equacionamento. Com a criação do PP3, o patrocinador pagará integralmente o montante que estava destinado a ele no plano de equacionamento, assim como a parte que lhe cabe em relação a déficits não equacionados até o momento da imigração, em relação aos participantes ativos e assistidos que optarem pela migração, exceto no que se refere aos participantes autopatrocinados e assistidos oriundos do autopatrocínio. Essa questão do autopatrocinado e assistidos oriundos do autopatrocínio está sendo analisada também pela Câmara de Mediação, Conciliação e Arbitragem da Previc. Qualquer alteração neste entendimento será comunicado e, se for o caso, a reserva de migração será revista. Se eu não optar pelo PP3, o que acontece? O participante que não quiser migrar para o PP3 permanecerá no seu plano de origem, plano Petros 1, repactuado ou não repactuado. Para manter o plano, o participante continuará pagando as contribuições ordinárias e extraordinárias, assim como o patrocinador. Ou seja, segue o jogo como ele é hoje. Existe alguma projeção esperada para adesão ao PP3? A adesão ao PP3 é voluntária. Ainda não há uma projeção de quantos participantes podem ou devem optar pela migração. Nós recomendamos que você não opte. Faça suas contas direitinhos. Muito pouca gente vai realmente ter algum benefício nessa migração. É bom fazer todas as contas, por favor. Ninguém vai poder socorrer você depois que você migrar. Qual será o impacto da migração do déficit dos planos PPSP-R e PPSP não R? O processo de migração para o PP3 será realizado observando todos os critérios de equivalência atuarial, de forma que seja transferido para o PP3 apenas os direitos do participante que optarem por essa migração, não afetando assim o equilíbrio ou reequilíbrio do plano Petros PPSP repactuado ou PPSP não repactuado, uma vez que o plano continuará existindo enquanto houver participantes. Bem, quase meia hora de papo para dizer para você o seguinte, olha, o PP3, até onde nós lemos e concordamos ou discordamos, não é realmente a sétima maravilha ou a oitava maravilha. Ela é uma armadilha que você precisa estudar com muito cuidado, porque certamente não será muito boa essa sua migração. E os motivos todos nós explicamos exaustivamente no primeiro vídeo e neste segundo vídeo. Então, agora só me resta te desejar boa sorte e te prometer que, à medida que nós formos avançando com as informações a respeito desse plano e termos a possibilidade de trazer algum especialista na matéria, nós traremos e, de repente, faremos uma videoconferência para te informar mais e melhor. Compartilhe esse vídeo com teus colegas e amigos petroleiros, dissemine as informações, não fique com elas guardadas para você e vamos fazer de tudo para fazer o melhor para cada um de nós, tá bom? Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.